Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, sou o CEO e fundador da FG Clínica e hoje é uma live muito especial, viu pessoal? Vocês já viram aí, né, já viram aí no card de hoje, que a nossa live hoje vai ser uma live um pouco diferente de todas aquelas que a gente já vem fazendo aqui, né? Usualmente, às terças-feiras, a gente faz live sobre, falando de doenças, né? Falando de tratamentos, falando de inovações, etc. Porque é realmente aquilo que a clínica se presta a trazer, né, para o nosso público, tá? Então a dona Rosiane está dando boa noite aqui, a Eliette também, o Samuel já está aqui, Samuel, multi-instrumentista. Boa noite, Samuel. Eu estou te vendo aqui, preciso só que você solicite para entrar ao vivo comigo, tá? Você pode só, tem como quando você entra, você solicitar para entrar ao vivo. Aí quando você fizer isso, aí eu te aceito aqui, tá bom? Para você e o seu Douglas participarem aí com a gente. Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre uma história assim de superação, né, de alguém que decidiu ir além da epilepsia. E eu tenho muito orgulho e muita felicidade de ter podido fazer parte dessa história. E coincidentemente, depois de mais ou menos uns 13 anos, a gente se reencontrou e surgiu aqui essa oportunidade de estarmos aqui. Então, olha, eu vou colocar aqui Douglas e a gente vai falar disso. Para mim foi uma surpresa muito grande, para mim, reencontrarmos de mais ou menos uns 13 anos, a gente se reencontrou. Boa noite! Boa noite, seu Douglas. Boa noite, Samuel. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Tudo bem sim, graças a Deus. Então, pessoal, eu estou dando aqui as boas-vindas, viu, seu Douglas e Samuel? Eu estou dando aqui as boas-vindas para o nosso público. Eu estou falando aqui que geralmente a gente faz uma live, os temas das nossas lives são temas relacionados às doenças, a tratamentos, né? A inovações, etc. Mas que hoje a nossa live ela vai ser diferente e muito especial, né? Que vai ser uma live para a gente mostrar assim, alguém que decidiu ir além da epilepsia, né? E eu estou falando aqui também que eu estou muito orgulhoso, muito lisonjeado de ter podido fazer parte dessa história aí, tá? Vocês vão falar para a gente aqui um pouquinho e para o nosso público ficar conhecendo. Antes da gente começar, vou pedir para todo mundo que está aqui na live pegar esse aviãozinho aqui e compartilhar com todas as pessoas do perfil de vocês. Então, eu já estou compartilhando aqui com as do meu perfil para a gente trazer, porque a história de Samuel é uma história muito bonita e mais pessoas assim merecem ver, merecem se inspirar. Então, eu estou passando aqui já para todo mundo, aqui no meu perfil. Peço a todos que façam o mesmo, que passem para as pessoas do perfil, para que a gente possa convidar bastante pessoas aqui para a nossa live, tá bom? Então, já convidei aí, o pessoal convide. Vamos chegar aí pelo menos hoje umas 30 pessoas aqui na live aí, com certeza, tá? Então, boa noite ao senhor Douglas, boa noite ao Samuel. Ele já está preparado aí com o saxofone aí, Samuel. Boa noite. Primeiramente, aí, parabéns, viu? Eu recebi lá sua mensagem no Instagram, acabei não respondendo, mas eu recebi que você foi aprovado, correto? Então, então, assim, de certa forma, vai acabar sendo uma live comemorativa também da sua aprovação aí. Então, seu Douglas, vocês fiquem à vontade, como vocês quiserem começar. Se quiserem começar com uma música aí para o nosso público, tá ótimo. Se quiserem começar pelo bate-papo e a gente deixar uma música um pouco mais para o final, também tranquilo. Se quiserem começar com uma música e finalizar com outra música também, tá show de bola. Vocês é que mandam aqui hoje. Olha só, primeiramente nós agradecemos a oportunidade, doutor Francinaldo, de estarmos aqui com o senhor e com tantas pessoas que estão aqui juntas conosco, né?
com uma alegria muito grande mesmo, e tê-lo reencontrado, né? Nós tivemos um encontro lá na clínica e foi memorável, teve muito choro, né? Choro agora, choro de alegria, né? E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela vida do Dr. Ricardo Centeno e de toda a equipe que foi marcante em nossas vidas, marcante na vida do Samuel, né? Fizeram Uhum. toda a diferença, sem dúvida, toda a diferença. O apoio dos familiares, dos irmãos, da igreja, todos, né, que estiveram conosco nessa missão, né? E continuam conosco, né? Então é com muita alegria que nós agradecemos esse convite de estarmos aqui na live. E Uhum. queremos dar primeiramente um grande abraço para minha esposa, a Beatriz. Ela está no hospital agora com o Um João. abraço para a dona Beatriz. Ele machucou a perna, então está agora lá no hospital, mas já está se recuperando super bem. E um beijão para o Gabriel, nosso outro filho, que está com os avós acompanhando agora também a gente aqui, né? Um abraço aí para o Então, Gabriel também. obrigado. Então, por meio da tecnologia, nós estamos juntos aqui, né? Pois é, depois de 13 anos, é isso? A cirurgia foi em 2014, né? São 11 anos. 11 anos depois, foi na Copa, né? Aham. E graças a Deus estamos aqui juntos agora, né? Que bom, muito bom mesmo. É, então, assim, o seu Douglas pode contar um pouquinho aí da história do Samuel. O Samuel está aí do lado dele. Hoje o Samuel já está com 19. 20, 19 anos, né? Samuel já está com 19 anos, já é um rapaz aí, né, Samuel? E confesso que se eu te visse hoje na rua, não te reconheceria. Tá bem diferente, viu, Samuel? Daquele garotinho lá que foi operado aos 7 anos, com 7 anos, né? Pouco mais de Exato, 7 anos. exato. E, e foram duas cirurgias, é isso? Exato, né? Então, o susto começou. Samuel tinha 5 aninhos, ele estava brincando no trepa-trepa, né? E aí ele escorregou, né? Estava segurando, escorregou, bateu com a cabeça no chão. Eu estava lá em Minas Gerais fazendo um curso, longe de São Paulo. Eu vim correndo desesperado, né? E aí teve um traumatismo craniano, e aí o senhor operou, né? Abriu aqui do lado e foi difícil, foi como pai aquele, Imagino. né? E graças a Deus correu tudo bem a cirurgia. E só que a gente não sabia que tinha outra pela frente, né? Verdade. E ele caiu, você caiu, Samuel, foi por conta de crise? Foi? Não, porque eu escorreguei no trepa-trepa lá, minha mão escorregou. Entendi, tá ótimo. Então, o Samuel quando nasceu foi assim, o bebê nota 10, né? Nasceu super bem, né? Quando a gente é pai, a gente nem imagina os sustos que a vida vai nos trazer, né? Ele nasceu super bem, foi desenvolvendo-se muito bem na fala, na escrita, em tudo, foi normalmente. Quando ele tinha mais ou menos ali 8 meses, se eu não me engano, 8 meses, se eu não me engano, Bia, vai mandando aqui as mensagens de correção que eu erro as datas, tá? Ela já escreveu aqui, a dona Beatriz, que ela está acompanhando aqui, ó. Beatriz Ramos Blois. Ela mesma. Então, com 8 meses, né, o Samuel teve meningite. Uhum. E foi dia 21, essa data eu não esqueço, foi no meu aniversário, dia 21 de junho. Aí teve meningite e ele foi atendido logo lá na clínica. Ah, os médicos atuaram muito rápido, né? Uhum. Foi aquele susto, aquele choque pra gente, né? Ele foi medicado, né? E foi bem cuidado, e até aí passou esse primeiro susto. Quando ele estava com aproximadamente 2 aninhos, com 2 aninhos, ele começou a ter epilepsia, né? E a gente começou a observar que não é aquela epilepsia clássica que a pessoa cai e se machuca, né? Se debate. Uhum. Ele parecia um computador antigo, né? Um computador que começou a ficar muito lento e não funcionava. E começou a ficar assim, né? Então, por exemplo, ele estava brincando, ele começa a parar de brincar e começa a falava embolado, né? Uhum. E segurava as mãozinhas, não conseguia falar direito e dormia profundamente.
E aí dormia, ele desligava. Dormia 1h30, 2 horas. E voltava muito irritado. Muito irritado. E a gente começou a observar essa irritabilidade. Então começou-se a tratar-se dessa epilepsia dele, né? Uhum. A doutora Saada, a gente foi, e ele foi tratando muito bem, a doutora Neuci, sendo tratado, a doutora Patrícia, enfim. Só que aí a medicação foi sendo aumentada, né? Ele foi crescendo, eles foram aumentando a medicação, aumentando, e com o tempo a gente observou uma irritabilidade muito grande. Uhum. Ficar muito irritado. Ele na escola, as crianças não queriam brincar com ele, ficava num canto lá, porque as crianças não queriam estar com uma criança que briga, né? E a gente começou a observar isso em casa também, né? O comportamento dele com o cachorro, com os familiares, né? Ficava muito irritado. E foi piorando, essa questão foi piorando, cada vez mais, piorando, piorando. Os remédios que ele tomava, né? Tomava risperidona, bom, os remédios clássicos aí para epilepsia, já estavam no limite, né? A dosagem já estava no limite e isso não passava nunca. E aí nós começamos a ficar bem preocupados, né? Porque ele começou a adquirir um comportamento autista, né? Diversas manias, né? De se morder, de se riscar o corpo com as mãos, manias na alimentação. A alimentação ele queria comer só um tipo de comida, e aquela comida tinha, por exemplo, o pão Puma, tinha que estar cortado em triângulo. Se mudasse alguma coisa da rotina, ele ficava muito bravo, extremamente bravo, né? Então a gente começou a se adaptar a essa nova realidade dele, né? Uhum. Para a gente que já era difícil, para a gente estava no dia a dia, imagina para o resto do pessoal, né? Com certeza. Então essa questão começou a piorar muito, muito, muito. Uhum. Ele tinha aproximadamente aí de 6 para 7 anos, começou a ficar bem, bem ruim essa questão. E aí nós ficamos extremamente preocupados e a gente começou a buscar diversos especialistas, né, para ajudá-lo. Nós fomos ao Dr. Salomão Schwartzman, que ele é especialista em autismo, e nossa, ele atendeu a gente super bem, ficou 1h30 lá conversando com a gente, com o Samuel, e ele falou, ó, o Samuel tem um comportamento autista, porém ele não é autista, né? Uhum. Comportamento, ele acontece por conta de uma outra questão. Ele está com alguma síndrome que faz com que ele tenha esse tipo de comportamento. Só que eu não sei. Então a gente tem que buscar especialistas, né? E aí nós fomos em outros médicos, né? E aí nós conhecemos uma médica e ela falou, ele tem uma síndrome, chama-se síndrome de Landau-Kleffner. Uhum. Se eu estiver errado, me corrija, doutor. É esse mesmo. Né? E aí essa síndrome, a epilepsia, ataca uma parte específica do cérebro. Ela não se espalha para o cérebro inteiro. Né? E aí seria a questão do hipocampo, referente às emoções, exatamente o que ele estava sofrendo. O hipocampo, a amígdala, essa parte aqui, aproximadamente aí 40% do cérebro sendo destruído por essa epilepsia. Então a gente começou a entender melhor o comportamento dele, né? Porque até então a gente não sabia e a gente tentava corrigir com o pais, né? Disciplinar, mas nada disso funcionava, né? Nada, nada. Então, assim, houve episódios que nós passamos aqui terríveis em casa. Uhum. Quem passa por isso sabe da dificuldade, né? Porque Exatamente. sabe o que está acontecendo, né? Então ele ficava gritando sem parar, gritava. Os vizinhos ouviam os gritos, achavam que eu estava espancando meu filho em casa. Aí então foi difícil, né? Aí a polícia veio, ele explicou, não, ele tem um problema, tal, né? Uhum. Então, assim, foram episódios assim bem desgastantes, né? Mas por outro lado, episódios de aprendizado para toda a família, né? Para os outros irmãos que sofreram conosco, né? O mais velho, o mais novo. Uhum. E, enfim, a gente começou atrás agora dessa questão da síndrome de Landau-Kleffner. E aí os pais ficam estudiosos também, né? A gente começa a ler sobre tudo. Exatamente. Para entender o que está acontecendo, né? E conversando direto com o doutor Francinaldo, né? Uhum. Aí, se você se lembra, a gente foi até aí a clínica, né? E levando esse diagnóstico, né, da síndrome de Landau-Kleffner.
E aí o senhor falou assim pra gente, ó, Douglas, ele precisa fazer uma cirurgia. Eu falei, de novo? Eu falei, É verdade. e a gente vai ter que tirar aproximadamente aí 40% do cérebro dele, que é a área que está Uhum, afetada, né, pela síndrome, pela epilepsia. Aí o senhor falou dos riscos, né, da volta, ele podia voltar com sequelas, né, ou parar onde estava, né, ou uhum, a melhora, né. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que a gente faz? Já uhum, bateu desespero, e aí a gente começou a orar, pedir para Deus dar uma resposta, para que a gente faz, Senhor? Né? A gente está com uhum, medo. Aí nós fomos procurar uma segunda opinião. uhum, Aí nós fomos no doutor Ricardo Centeno. uhum. Ele está conosco aqui hoje ainda não, ou não? Não, não, ainda não, que ele tem uma defesa de livre docência dia 12. Ah, tá. Então, Tá mas a bom. gente vai programar uma live com ele, ele falou que E, depois ele vai poder fazer sim. e aí nós fomos lá no doutor Ricardo Centeno e ele falou exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Aí eu falei, a minha esposa falou, doutor Ricardo, é o seguinte, nós já fomos no outro médico e ele falou exatamente a mesma coisa que o senhor falou. Aí ele falou, mas que médico? Eu falei, doutor Francinaldo. Ele, Francinaldo? Francinaldo foi meu aluno. Oh, Ah, fique tranquilo que nós dois vamos operar o seu filho. Fique tranquilo. E aí já veio o conforto no nosso coração, né, a tranquilidade. Falei, uhum, então vamos dar esse próximo passo. Né? E aí a gente toma a decisão, já com paz no coração, mas ao mesmo tempo com receio, com medo, né? Porque tem todo o risco da cirurgia. E assim foi. Aí a gente foi para esse desafio na vida do Samuel, né? E temerosos, mas com fé, confiantes, né? E a cirurgia dele demorou, se eu não me engano, acho que 11 horas. uhum, Para mim pareceram dias que a gente estava sentado aí no hospital, né? Mas foram 11 horas aproximadamente de cirurgia. E quando ele voltou da cirurgia, voltou lembrando, chamando a mãe, né? Ele chamou a mãe e depois lembrou-se dos irmãos, ou seja, uhum. aqueles receios que a gente tinha dele voltar, de não lembrar-se de ninguém, ele lembrou-se e começou a falar, né? E aí foi o bálsamo que veio no nosso coração nesse momento, né? Tem até um videozinho aqui da cirurgia dele, quando ele é na época. Eu posso mostrar aqui para o pessoal? À vontade, pode mostrar sim, doutor. Olha, eu vou mostrar aqui, aí a gente avança aqui. Olha, muito legal o videozinho. Vou colocar bem aqui. Foi ele que me mandou, olha aqui o Samuel. Aí ele tá falando aqui, deixa eu só colocar aqui o volume, tá baixinho, Tá, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu só ativar aqui o alto-falante. tá bom. Tá aqui ele aqui, ó. Bom dia, pessoal. Eu tô melhorando. Tô melhor. É isso aí. Só colocar mais aqui. Bom dia, pessoal. Eu tô melhorando. Exatamente. Bom dia, pessoal. Eu estou melhorando, né? Então, passa um filme na nossa cabeça, né? Exato. Passa um filme e a gente volta revive algumas coisas, né? E aí ele foi se desenvolvendo super bem, né? E aí a questão da música, Isso. a música foi fundamental, né? A musicoterapia, a música foi um instrumento, mais um instrumento nas mãos de Deus na vida do Samuel, né? Uhum. Isso, ele foi desenvolvendo-se assim, mas muito, muito por conta da música, né? Tem, Uhum. tem um videozinho que eu vou colocar aqui para vocês verem, quer ver? Podem colocar, fica à vontade. Aqui, ó. Olha aí. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, mi, ré, dó. Olha só aqui. Do, ré, mi, fá, sol. Ele foi se desenvolvendo, né? Foi
conhecendo as notas. Isso partiu dele mesmo, né? Porque ele não estudava, né? Nunca estudou música, assim, né? Então isso foi dele, né? Algo que foi se desenvolvendo, assim, naturalmente, né? E aí a gente ficava assustado quando ele voltou da cirurgia. Ele passou numa escola própria para crianças que tiveram alguma síndrome, alguma coisa, junto com crianças que não tiveram nada, né? E foi muito bom, foi um passo assim muito importante. Uma escola chama-se Pauliceia, fica ali próximo ao Aston Luiz, próximo ao aeroporto. Uhum. Aí ele ficou um tempo nessa escola e foi excelente para ele. Nós fomos muito bem recebidos lá, né? E ele foi melhorando, 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 melhorando. A surpresa, todos os pais aqui que são presentes já fizeram, certamente fizeram isso. Quando ele fez o primeiro exame depois da cirurgia, para ver se tinha algum foco de epilepsia, o que o pai faz, né? O que o pai deveria fazer? Levar o exame até o médico. Eu fiz isso depois, só que eu abri o exame antes para ver. Normal, normal. Aí eu estava dirigindo, eu parei o carro, abri e estava escrito assim, sem focos de epilepsia. Né? Então, aí comecei a chorar dentro do carro. E aqui eu abri antes de mostrar para a Bia, liguei para ela, não tem nada, tá aqui, ó, sem foco, não tem nada. Né? E o doutor falou assim, não, doutor Ricardo Centeno e outros médicos que verão esse vídeo, cada segundo de dedicação de vocês nos estudos, que o médico continua estudando, ele não para, né? São Não para mesmo. extremamente importantes. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Né? E quando eu abri, vi que não tinha nada lá no laudo, eu falei, meu Deus do céu, não tem nada no laudo. Enfim, aí ele foi para essa escola, foi super bem. Dali ele foi para uma outra escola, uma escolinha aqui perto de casa, chama-se CRE. Uhum. E aí ele tinha aula de flauta lá, né? Flauta doce. Uhum. Aí a minha esposa falou assim pro professor, olha, professor, põe um algodão na flauta doce dele, porque senão ele vai ficar soprando, vai atrapalhar todos os alunos, né? Olha a falta de fé a nossa, né? Depois de ter visto, eu não acreditei, depois de ter visto tudo, e aí ele se apaixonou pela flauta doce. Uhum. E ele começou a aprender a tocar sozinho, vendo vídeo na internet e começou a se desenvolver. Então aí que a música entrou fortemente, já entrava com a gente, né? Eu toco violão, minha esposa toca piano, os outros filhos também tocaram piano, tocam guitarra, bateria. Então, ele sempre foi cercado de muita música, o tempo todo, música, música. Então, mas aí ele começou a se desenvolver no sopro, né? Na flauta doce. Olha que lindo. Aí poderia mostrar um pouquinho aí pra gente como é que tocar Claro, uma musiquinha aí pro pessoal conhecer melhor aí o Samuel. claro. Pega a flauta. Quer começar com flauta ou quer começar com sax? Tem que escolher aí, cara. Vai começar com a flauta aqui. Então a gente vai começar com uma música aqui. Peraí, deixa eu posicionar o celular aqui na posição melhor. Aí, ó. Uma música muito legal, muito conhecida aí do repertório de música popular brasileira. Música Tico Tico no Fubá. Tico Tico no fubá. Vamos lá, pessoal, prestar atenção aí, ó. E já vai deixando o joinha aqui na live, porque realmente o Samuel é muito bom, viu? Eles tocaram lá, agora em São Paulo, lá na clínica, e eu fiquei emocionado, viu? Então, tenho certeza que vocês também ficarão. Mais pertinho aqui de mim. Vocês estão ouvindo bem aí? Sim? Estamos sim.
Parabéns, rapaz! Olha só, Tico Tico no Fubá não é uma música muito fácil de tocar, não, viu? As É, músicas populares brasileiras, né, elas têm um quê de dificuldade. Mas aí, seu Douglas, aí vocês estão participando de programas, né? Eu recebi um exato. vídeo. Como é Sim. que, como é que surgiu assim essa possibilidade de participar de programas? O senhor nos mandou um vídeo aqui da participação num programa de televisão. Ah, Foi quando eu tive novamente o contato, porque, pessoal, depois da cirurgia do Samuel, do pós-operatório, tudo, eu voltei para Belém. Na verdade, acho que eu já estava em Belém. Em 2014, acho que eu já estava. Mas eu ainda estava com uma certa frequência em São Paulo, e aí meio que a gente perdeu um pouco de contato. Perdeu o contato, na verdade, né? sim. Durante esses aí 10, 11 anos. E aí eu tô aqui em casa numa tarde aqui, aí a minha esposa me chega para mim e fala: olha, Francinaldo, tem aqui o pai de um paciente seu lá de São Paulo que mandou um vídeo aqui, está querendo seu contato, gostaria muito de falar com você. Aí ela falou o nome, Samuel Bloss. Falei: olha, eu lembro do nome, eu lembro dele, mas não consigo lembrar assim muitos detalhes, né? Hum. E aí então vocês mandaram um vídeo da participação no programa de televisão onde vocês estavam tocando como, acho que como família, não era? Foi Como sim. família. E aí foi muito legal, eu assisti o vídeo assim, fiquei maravilhado assim com. E aí a gente agora em novembro, né, eu estive em São Paulo e a gente se reencontrou. E aí eu falei, não, pessoal, na época, 2014, a gente não fazia live, a gente não costumava mostrar muito as coisas, mas hoje, né, com esse canal tecnológico aqui, aí eu então os convidei para participarem aqui. Olha, pessoal, só assim, eu estou aqui mas o Samuel tá mais alto que eu, tá? A gente tem uma foto, ele tá mais alto que eu. Aqui não dá para ver, mas ele tá mais alto que eu. Então, o que que acontece? Ele tá bem grande, aí, bem desenvolvido e tendo outras conquistas aí, né? Também na área profissional. Então, isso nos Exato. deixou muito felizes, muito mesmo. Aí, queria que você falasse um pouquinho dessa participação nos programas, como é que tem sido, vocês têm sido chamados, né, para participarem. Exato. Nós, lá no meu trabalho, né, eu trabalho na Sky, nós tivemos uma palestra sobre musicoterapia. Uhum. Aí eu compartilhei com a Márcia Berti, que é uma professora espetacular, ela é a apresentadora do programa, e até então eu não sabia, né? Compartilhei com ela da história do Samuel, e ela me ligou, a gente fez contato, e ela falou: Douglas, eu quero mostrar a história do Samuel para que inspire outras pessoas, né? Para que fortaleça a fé delas, que elas possam crer Exatamente. que há vários instrumentos, né? Que são usados para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, para que melhore, porque
quando a gente está passando por esse problema, é difícil a gente olhar além, né? É difícil, a gente Uhum. olha para o problema, para a dificuldade, e a gente passou por isso, né, tanto tempo. Então, ela falou, Douglas, a gente precisa mostrar. E aí ela nos convidou para participarmos do programa dela na TV Barueri, né, com a Márcia Berti, e foi uma honra, né? Uhum. Cantamos algumas músicas, compartilhamos um pouquinho da história dele, né? E aí foi toda a família, né? Então aí foi a minha esposa, tocou piano, o teclado, o João tocou percussão, o Gabriel foi na guitarra e eu no violão, né? Então foi um momento muito gostoso, muito, muito bom. Não, com certeza. Pessoal, eu queria agradecer aqui ao Murilo, que passou a seguir o perfil. Quem não estiver seguindo o perfil, eu peço para seguir aqui na o nosso perfil agora da FG Clínica, né? De neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Eu voltei para Belém, tá, seu Douglas, justamente para trazer o que até então não existia em Belém, que era a cirurgia para epilepsia, né? São Paulo são muitos excelentes neurocirurgiões, mas aqui na região norte do Brasil é uma região muito carente, né? E quando eu cheguei para o próprio Ricardo Centeno e falei para ele assim, chefe, o que é que eu faço agora, né, chefe? O que é que eu faço? Eu fico aqui ou eu volto? Ele falou, volta lá para tua região para tu levar para lá isso ele ainda falou assim, o, o povo lá precisa muito mais de você do que a gente aqui. E isso me fez voltar, e claro, eu já tinha um projeto de família para isso, e a gente voltou, e hoje o Pará e a região norte, eu sou o único neurocirurgião de epilepsia na região, e nós já estamos dentro do cenário nacional de cirurgia de epilepsia. Então, hoje um paciente daqui de Belém, daqui de Macapá, daqui de São Luís, daqui de Rondônia, ele não precisa mais ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, não desmerecendo esses serviços de forma alguma, são excelentes, mas a gente já tem algo aqui próximo de nós. E eu tenho muito orgulho. O Ricardo, toda vez que ele vem aqui, que às vezes ele vem aqui comigo participar de eventos, ele chora, assim, de tanta alegria de ver o projeto dele, né? Não sou só eu de aluno, tem vários outros espalhados pelo Brasil inteiro, mas que estão levando o conhecimento que ele passou para outras regiões. Então, por isso que eu voltei para cá. Mas eu estou sempre com o pé em São Paulo. Eu tenho uma filha que mora em São Paulo, ela está até aqui assistindo a live, que é a Sara Gomes. E, só passando aqui, o convite para vocês tocarem no casamento dela já foi aceito, tá? Ela já me Que falou honra, que Simão. então a gente vai, quando for, né? Estão sendo feitos os preparativos aí, mas quando for, a gente vai entrar em contato com vocês para tocarem lá. Ela está aí na live. Eu falei com ela então, no mesmo dia lá, quando eu saí lá da clínica, e ela já deu sim, assim, na hora, tá? Então, a gente está muito feliz aí. E agradecido, porque às vezes a gente trata as pessoas, na maioria das vezes, mas a gente depois perde o contato, né? Aqueles pacientes que continuam acompanhando com a gente, ok, mas tem pacientes que se mudam de cidade, tem pacientes que mudam de país, tem pacientes... Às vezes a gente se muda, tem paciente que perde o contato mesmo por várias razões. E retomar esse contato, ver a transformação que a gente consegue fazer na vida das pessoas é muito gratificante, assim, realmente assim, é divino, né? É algo assim que não tem como descrever com palavras, realmente só com música, né? Então dá para tocar mais uma musiquinha aí pra gente antes da gente encerrar. Normalmente eu tenho feito live, seu Douglas, de 35, 40 minutos. Aí, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para o Samuel, para o seu Douglas, para mim, para quiser, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração, tem vários comentários aqui de várias pessoas sobre a história aqui do Samuel. São todos comentários muito, muito bons, né? Comentários de agradecimento, de, de força, de energia. Então, a gente está muito feliz aí. Olha, a Sara está querendo ouvir você tocar saxofone. Dá para tocar saxofone? Dá sim, vamos tocar sax. Quer tocar do Roupa Nova? Então pronto, pode tocar. Vamos lá. Pessoal, enquanto ele toca, eu vou só
mudar um pouquinho de lugar, porque está acabando a bateria do meu celular. Eu cheguei agora há pouco, eu cheguei em casa, não deu tempo de botar uma carga boa, então eu vou ter que mudar para poder carregar. Mas podem ficar à vontade, tá? Já só vou mudar o cenário aqui. Então a gente vai tocar agora uma música. O Samuel ama demais, e nós aqui também, né? Um grupo chamado Roupa Nova, pouco conhecido, né? Bem pouquinho. Bem pouquinho, né? E inclusive, se o Kiko puder assistir depois, eu vou mandar para ele, viu? E, tá, Tá ótimo. e nos inspira muito também. Nossa Senhora, olha só que roupa nova, como comentou aqui a Plus Belli, tá? Então, realmente, parabéns, viu, seu Douglas. Samuel, parabéns, viu? Obrigado. Muito bom, excelente, olha que maravilha, hein? Eu acho que o Ricardo, quando estiver aqui, ele vai chorar, viu? O Ricardo vai chorar com certeza, tá? Eu aproveitei para chorar lá na clínica para guardar, para não chorar agora. Verdade, verdade. Muito bom, olha, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Samuel, muito bom, muito bom. Muito feliz assim, de coração aí por você. Que Deus continue te abençoando, que você continue galgando novos horizontes, crescendo aí profissionalmente. O senhor, seu Douglas, parabéns aí pelo exemplo de pai, né, de paternidade. A dona Beatriz também. Quando eu estiver em São Paulo, aí a gente vai se ver novamente, né, dona Beatriz? A gente viu que das duas vezes não foi possível, mas será. E, assim, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Epilepsia, ela não define você. Esse é um, como é que eu diria? É um slogan de campanha que a gente tem feito, né? As pessoas, claro, a gente sabe que a epilepsia traz as suas limitações, tem os seus estigmas, a gente sabe, Sim. mas é você que escolhe se você quer se aquebrantar diante da epilepsia ou se você quer se levantar e seguir em frente, mesmo com cirurgia, mesmo com remédio, mesmo que todas as situações sejam adversas, né, para você. Então, o Samuel, como muitos outros pacientes, são um exemplo disso, um exemplo de superação, um exemplo de esperança, exemplo de perseverança e exemplo de uma estrutura familiar que realmente é um exemplo para as pessoas, né? A gente sabe que
as pessoas com epilepsia precisam de um suporte familiar, né? De um suporte familiar. Então, fantástico, assim. E eu tenho também, quando eu vi o sobrenome Blois, eu tenho um paciente que tem o sobrenome Blois, mas que tem o VNS. Ele é da mesma, ele Qual? é da, ele é da mesma, da mesma família, não, né? Não sei. Eu tenho que perguntar para minha esposa aí, pro meu sogro. Tá? Eu tenho Ramos Blois. Eu lembro desses dois nomes. Eu vou até buscar aqui o É Paulo? eu, Não? vou até- eu Paulo, acho que eu não lembro agora se é Paulo. Paulo Antônio. Olha, ela tá falando que sim, que é o irmão dela, irmão da, É, da dona Beatriz. Cunhado. O Paulo, exatamente, é Paulo Ramos Blois, correto? E é isso mesmo. Olha, Paulo Antônio, quando eu vi o nome, eu achei que era o Paulo primeiro. Eu fiquei pensando de o Blois que eu conheço, que eu lembrava, era o que tinha o VNS, né? Hum, Mas enfim, olha só, que outra coincidência aí, né? maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para o nosso público. Ou se quiserem também deixar essa mensagem com uma música, Sim, fiquem à vontade. E já fica o convite, porque eu tenho certeza que o pessoal vai pedir que a gente converse novamente depois, tá? tá Porque, legal. olha, o pessoal que está adorando aqui é brincadeira. A quantidade de coraçãozinho não para de subir aqui, seu Douglas. Eu estarei em São Paulo no dia 30 de janeiro. Eu tenho uma cirurgia lá, inclusive, numa paciente com epilepsia, tá? Que é a Tainá. E devo ficar até domingo, né? É dia 30 de janeiro é uma sexta, devo ficar até domingo. E aí, havendo oportunidade aí, a gente se encontra novamente. Ai, que bom, vai ser muito bom. Ah, doutor, primeiramente agradecer a Deus, né, porque ele usa como instrumento nas mãos dele, o médico, o Ronaldo, o doutor Carlos, a equipe que foi maravilhosa. Então, consegui fazer um trabalho com excelência para ele, em primeiro lugar, né, e por você. E a ciência caminha junto com a fé, né? Exatamente. A gente vê, a gente sabe disso, a gente vive isso. E tem um versículo que permeou o nosso caminho e permeia, que fala assim, no Salmo, capítulo 126, versículos 5 e 6. Assim, ó, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então, a fé em Deus foi preponderante, né? Para que a gente isse caminhando, a gente saiu jogando a semente, chorando, e hoje a gente chora de alegria. Então, muito obrigado por estar conosco aí na live, né? A gente agradece pela presença. Curtam, sigam o Dr. Francinaldo, a clínica, e a gente termina com uma música, pode ser? Pode, eu queria só que você colocasse aqui, seu Douglas, que o senhor colocasse. Vocês têm contatos para quem quiser Sim, contratar o grupo, né? A família de vocês para eventos, eu imagino que aniversários, formaturas, enfim. Você pode deixar aqui para o pessoal, tá bom? tá, eu coloco daqui a pouco nos comentários aí, tá bom? O do Tá contato. ótimo, a então. conta que tá assistindo aí, a minha, É do tá na Samuel, live, isso aí é do mesmo. Samuel. É o É, Samuel, underline, Multi-instrumentista. multi-instrumentista. Eu vou colocar aqui, tá? Tá bom, Enquanto eles tocam. tá bom. E a gente vai tocar agora para a gente terminar. Bondade de Deus. Tá ótimo, obrigado. Deus é bom. Com certeza.
Parabéns, seu Douglas, parabéns, Samuel. Excelente, não podíamos encerrar, digamos assim, com uma mensagem melhor, né? De que Deus é fiel em todo o tempo. Em todo tempo. E apesar da gente passar por muitas dificuldades, todos nós passamos, Ele está sempre com a gente, está sempre assegurando a nossa mão. Sempre. E está sempre nos mostrando o melhor caminho a ser seguido. Muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, obrigado a todos que participaram aqui da live, tá? A todos que comentaram. São muitos comentários aqui, muito mesmo. Muitos agradecimentos. E eu só posso também agradecer a vocês. Obrigado por proporcionar esse momento, né? Que a gente vai no nosso cotidiano, né? Vai fazendo, mas ver o resultado daquilo que a gente faz é muito gratificante. E principalmente o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Então, eu estou muito feliz, assim, muito emocionado, e certamente vocês voltarão aqui. Eu vou falar com o Ricardo, Tá bom. para ele participar. Ele está no momento agora profissional aí que ele precisa se dedicar, mas a gente vai falar porque eu tenho certeza que ele vai adorar também. Ele já adorou pelos vídeos que eu mandei para ele. E muito obrigado pela presença de vocês, tá? Seu Douglas, Samuel, Dona Beatriz, a todos da família de vocês aí. Obrigado. E a live vai ficar gravada aqui no perfil. E quem quiser pode assistir novamente, comentar, compartilhar, que vai ser muito bom aqui pra gente, para o crescimento do perfil, tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado de coração. E até a nossa próxima live na próxima terça-feira, tá bom? Um abração a todos. Grande abraço. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Samuel. Tchau.